Boa noite, pessoal. Começando aqui mais uma live. Mas então a gente vai começar a nossa volta ao mundo sem sair de casa pela Barra Califórnia, no México. Só lembrando para vocês que as segundas-feiras eu faço sobre algum lugar, às quartas dicas de foto e vídeo e às sextas eu tenho recebido convidados para falar sobre temas normalmente ligados à saúde. Mas viagem também é saúde, ainda mais quando a gente está privado de viajar, então a gente consegue viajar através das memórias, das imagens, das fotos e dos vídeos. Então nós vamos começar o dia de hoje falando da Barra Califórnia, no México. Pessoal, aqui a gente tá vendo o mapa da Barra Califórnia, né? Aqui em cima no mapa vocês estão vendo uma cidade chamada Ensenada. Um pouquinho mais em cima, Mexicali, é a fronteira aqui com os Estados Unidos, Tijuana. Então, quando a gente olha o mapa do México, o mapa das Américas, essa península que desce aqui é chamada Barra Califórnia, no México. E para vocês se localizarem em termos de tamanho, essa região aqui tem 1.500 quilômetros mais ou menos de comprimento. Seria mais ou menos uma distância para a gente sair de Santos até Porto Seguro, na Bahia, pelo litoral. Então imagina quanta praia diferente a gente não passa nesses 1.490 quilômetros entre Santos e Porto Seguro, para a gente imaginar quanta praia diferente a gente não passa nesses 1.500 quilômetros da Barra Califórnia. E ainda com uma curiosidade interessantíssima. Se a gente faz o trecho aqui no Brasil, Santos, Porto Seguro, nós temos mar do nosso lado direito, apenas um litoral com praias. Mas se vocês analisarem o mapa, já vamos falar de Guadalupe, vamos lá, eu vou falar de Ensenada e Guadalupe com certeza, calma aí, não vai adiantando aqui os assuntos, nós chegamos lá. Mas então, é diferente de Santos, Porto Seguro, onde você tem praia de um lado só, a Barra Califórnia, sendo essa península, ao longo desses 1.500 quilômetros, elas nos oferecem praias e destinos turísticos tanto de um lado quanto do outro. Aqui onde esse mapa está marcando o Golfo da Califórnia, ele é conhecido como Mar de Cortés. O explorador Jacques Cousteau chamou esse lugar de Aquário do Mundo, quando ele o conheceu. É um dos melhores pontos de mergulho do planeta Terra, pois além das águas cristalinas, ele concentra muitas espécies e principalmente animais de grande porte. Então aqui dentro, o Golfo da Califórnia, o Mar de Cortés, e aqui do lado de fora, nós temos também o Oceano Pacífico. E no final dessa pontinha, dessa península, onde vocês estão vendo aqui escrito Cabo San Lucas, é o ponto de partida para o arquipélago de Revillagigedo, a Galápagos mexicana. E como bem mencionou mais diversas espécies, inclusive baleias azuis, baleias jubarte, baleias piloto, baleias cinzentas, tubarões das mais diversas espécies, desde o grande tubarão branco aqui na Barra Califórnia, aqui na ilha saindo de Ensenada, na ilha de Guadalupe, até os grandes cardumes de tubarões martelo, tubarões tigres nas Ilhas Socorro. Então, assim, uma variedade enorme de espécies de tubarão, de baleias, golfinhos dos mais diversos, leões marinhos, orca, cardumes de peixes, peixes endêmicos que só existem lá, peixes oceânicos. Então, assim, é uma riqueza enorme. Oi, Luiz, infelizmente aqui no interior o sinal não é tão bom, então às vezes dá umas travadinhas e depois volta ao normal. Da live de quarta eu vou estar em São Paulo, a internet é um pouco melhor, mas aqui no interior ela vai e volta. Então a gente está falando desses lugares todos da Barra Califórnia, né, do México, mas nós vamos começar de cima para baixo, de norte para sul, falando de alguns lugares especiais. Inclusive depois eu convido vocês para olhar o meu feed aqui no Instagram, onde eu vou colocar alguns vídeos e algumas fotos da região da Barra Califórnia, fora as que eu vou mostrar para vocês aqui, né? Então nós estamos falando desse deserto, desse visual. Eu comecei a falar aqui de cima de Ensenada, de onde no meu IGTV já tem um vídeo de tubarões, então é só clicar IGTV ali no meu feed, mas eu vou colocar alguns vídeos no Instagram. E aí, toda essa região,
ela tem esse contraste do deserto com o mar. Em 2015, eu percorri de moto durante a gravação do documentário da minha série Todas as Manhãs do Mundo. Eu fiz uma parte desses 1.500 quilômetros de moto. A gente tinha o apoio da Yamaha e nosso objetivo era mostrar o amanhecer na região. Então aqui vocês veem um mapa mais detalhado do Golfo da Califórnia, o Mar de Cortés. Eu passei Tijuana de carro e foi uma emoção mesmo, Rick. Mas então depois a parte lá de cima, da parte norte da ilha de Ensenada, eu vou colocar uns vídeos do Tubarão Branco. Agora eu desci para o lado extremo oposto, que é o sulzão, que é onde tem Los Cabos. E de lá eu subi de moto até um lugar chamado Puerto Adolfo Lopes Mateus. O nome é completo, o nome é grande, mas nessa região, em Puerto Adolfo Lopes Mateus, a gente tem a possibilidade de encontrar as famosas baleias amigáveis. É um fenômeno único no mundo, nenhum outro lugar testemunhou uma coisa dessas, que é o seguinte: as baleias cinzentas, a mesma espécie que vem do Alasca e vai descendo nos Estados Unidos, na frente da região de São Francisco, depois toda aquela região da Califórnia, onde tem um circuito de turismo de observação de baleias, né? Então naquela região você tem, descendo dos Estados Unidos, do Alasca e até do Círculo Polar Ártico, milhares dessas baleias cinzentas, e elas se concentram nessa região da Barra Califórnia do México que eu estou falando, principalmente na Lagoa Margarida e na Lagoa San Ignacio, também tem na Lagoa Ojos de Liebre. São 3 grandes áreas onde são os berçários, né? Falando assim, abrasileirando a história, o abrolhos daquelas baleias de lá, né? Não sei se vocês sabem que as nossas baleias jubarte, que vêm de bancos de alimentação em ilhas subantártidas, elas vêm migrando até abrolhos, onde elas se reproduzem. Essas baleias cinzentas fazem a mesma coisa, vindo do Ártico, do Alasca, até essas regiões do México para se reproduzir. Aldemir, tem muita agência que faz mergulho de tubarão branco em Guadalupe, tanto algumas mexicanas quanto outras nos Estados Unidos. É muito fácil achar na internet. Todas as empresas licenciadas para fazer esses mergulhos são muito boas. Mas voltando aqui para Marguerita, o que acontece é um fenômeno que ninguém sabe explicar. Nos anos 70, no final dos anos 70, virada para os anos 80, um pescador mexicano estava no mar pescando quando ele disse que uma baleia cinzenta com seu filhote se aproximaram do barco e ele conseguiu acariciá-la, igualzinho eu estou fazendo aqui nessa foto. Desde então, isso virou um mistério para a ciência. Não existe uma explicação científica de por que uma baleia com seu filhote chega numa distância onde ela pode até ser tocada. Por exemplo, essa foto aqui do olho da baleia eu fiz com uma GoPro. Então você imagina quão perto ela chegou, né? Permitiu ser acariciada e permitiu que a gente documentasse o olho dela de muito perto com uma câmera GoPro. Não existe, como eu disse, uma explicação científica de por que essas baleias se aproximam, mas eu tenho uma teoria interessante. A gente ficou fazendo um monte de brainstorming, me desculpem aí os amigos oceanógrafos, biólogos, pessoas muito mais qualificadas do que eu para fazer teorias sobre comportamento de animal selvagem, ainda mais animais tão inteligentes e complexos quanto as baleias e os golfinhos. Mas eu fiquei pensando o seguinte: essas baleias vêm para as águas rasas e abrigadas da Baía Margarida, da Laguna San Ignacio, da Laguna Ojos de Liebre, porque são águas rasas, calmas e abrigadas, onde elas parem os filhotes e onde elas vão ficar os amamentando durante um período de alguns meses, até que eles ganhem massa muscular e resistência física e uma camada de gordura que os possibilite fazer a longa jornada de migração de volta, mais de 2.000 quilômetros, mais de 10.000 quilômetros de distância, se for do Alasca até a ponta do México. Então uma distância do Ártico, né? Uma ida e volta, uma migração de 20.000 quilômetros, uma das mais. Estando elas num lugar seguro, a única coisa que incomoda
Esses filhotes é a presença dos barcos, né? Esses barcos, pequenos barcos, tanto de pesca quanto de turismo. E com o passar do tempo, as fêmeas, as mães, aprenderam que esses barcos não são agressivos. Então a minha teoria de por que as baleias chegam a essa distância do barco e permitem que seus filhotes sejam acariciados por nós é que a mãe estaria desmitificando para o filhote o barco, deixando com que o filhote saiba que o barco não é algo que o agride, não é algo violento e que, portanto, ele não precisa temer e evita, então, que ele tenha estresse. Essa região, ela tem esse incrível encontro do deserto com o mar, que nos dá um contraste muito grande. Então, no mesmo lugar onde vocês estão vendo eu acariciando essa baleia, eu conseguia fotografar do próprio barco o coiote. Inclusive, os coiotes ali dessa região da Barra Califórnia, eles vêm muito na beira do mar para se alimentar, exatamente onde o deserto acaba no mar. Eles são animais muito inteligentes, então, como animais oportunistas e inteligentes, uma das coisas que eles aprenderam é ir aonde os pescadores limpam o peixe para comer os restos, as barrigadas, o resto de peixe. Então você navegando por essa região, nos arredores da cidade onde os pescadores limpam os peixes, você vai encontrar várias gaivotas e também esses coiotes. Mas se a gente voltar aqui pro mapa, né, como vocês podem ver, eu falei que a gente tem esse encontro do deserto com o mar, mas dentro do deserto também há atrações para os não mergulhadores. Por exemplo, é um lugar onde a gente pode fotografar cascavéis, como essa aqui. Então aqui eu estou agachado com uma cor bem discreta, né, para poder fotografar a cascavel que está na minha frente, e o resultado são fotos como essas, né? A lente grande angular, a cascavel com a linguinha e as montanhas atrás, né? Essa é uma foto bem difícil, inclusive quando a gente for falar de técnica de foto, porque equilibrar a fotometria quando a cobra está na sombra, justamente porque ela tem que termorregular e o corpo dela estaria quente demais se ficasse no sol, então ela vem para a sombra e o fundo está com luz, fica mais difícil de fazer a foto. Mas hoje a live é de mergulho, então eu vou voltar aqui para os pontos, aqui vocês podem ver direitinho o mapa. Eu estava falando de Madalena Bay, Bahia Magdalena e Puerto Adolfo Lopes Mateus, aqui em cima de onde você sai para Laguna San Ignacio, alguns dos lugares onde a gente consegue observar essas baleias amigáveis. Mas se a gente descer um pouquinho mais, vocês estão vendo aqui no meu mapa La Paz. La Paz é uma cidade relativamente grande, é uma cidade à beira-mar que tem também incríveis atrativos para a prática do turismo de mergulho e também da apneia. Nessa região aqui da cidade de La Paz, por exemplo, você sai de barco por uma hora e meia e você chega na Isla Espírito Santo, onde tem uma colônia de lobos marinhos que é conhecida por ser uma das colônias mais amigáveis do mundo inteiro. Então, mergulhadores certificados podem ir até lá, fazer mergulhos com o cilindro de ar comprimido, respirando e nadando no meio dos leões marinhos. E quem não é certificado pode ir fazer snorkeling, um mergulho livre, apenas com aquele canudinho, onde você vai nadar e interagir com os lobos marinhos. Então, no meu canal do YouTube, o Laurence Waba, tem alguns vídeos feitos nessa região, e eu vou ver se eu consigo colocar no feed do IGTV também uma sequencinha do mergulho com os leões ou lobos marinhos que tem na região, né? Tem as duas espécies. Mas, além deles, tem um atrativo ainda maior que faz o pessoal que vai para aquela região enlouquecer. E é esse aqui que está na foto. O maior peixe dos oceanos, o tubarão-baleia. Atualmente em La Paz, praticamente o ano todo, existem tubarões-baleia que nadam a cerca de 15 minutos de barco de pesca de distância da costa.
Então você entra num barquinho de pescador e vai para a área de concentração onde tem mais plâncton e você pode fazer mergulhos como esse da foto que eu estou fazendo, que é fazer a apneia com o tubarão-baleia, o maior peixe de todos os oceanos. Um tubarão-baleia, ele tem registros de indivíduos adultos que passam dos 18 metros de comprimento. Ou seja, ele é um tubarão maior, mais comprido que um ônibus. É um animal, agora me fugiu o peso, mas também é mais pesado que um ônibus também. Agora eu esqueci esse peso, depois eu vejo aqui. Agora, olha só, esse tubarão-baleia, vocês estão vendo na foto, eu fazendo snorkel do lado dele, muita gente fala, nossa, esse aqui é um indivíduo de 8 metros. A gente fala, nossa, o Lawrence é louco, que risco. Não tem risco nenhum. Eu sei que a maior parte do pessoal que está me acompanhando aqui na live é mergulhador e sabe disso, mas para o pessoal que não mergulha, é importante saber que o tubarão-baleia ele é totalmente inofensivo ao homem, e ele justamente tem esse nome baleia, porque assim como as baleias, ele tem um grande tamanho, mas dentes minúsculos, e se alimenta de plâncton e pequenos peixes que ele come filtrando. Então ele engole uma grande quantidade de água, expulsa essa água e ingere o plâncton e pequenos peixes para dentro, né, dos quais ele se alimenta, né? Aqui mais um closezinho do tubarão-baleia aqui na região da Barra Califórnia, o tamanho dessa boca, né? Estou de novo ainda na cidade de La Paz, em Barra Califórnia, e essa boca aqui que vocês estão vendo, ela tem de comprimento, né? Né? Ele está de frente, né? De largura, então, o meu tamanho, mais ou menos 2 metros, né? O meu tamanho com um pé de pato. Então, um mergulhador com pé de pato vira um animal de mais ou menos 2 metros. É esse o tamanho da boca do tubarão-baleia. E eu repito, ele é completamente inofensivo. Então, estou falando da Barra Califórnia, eu falei da região de La Paz, mas para nós mergulhadores, agora vai começar a parte legal. Olhando de novo o nosso mapa, descendo um pouquinho de La Paz, você tem Cabo San Lucas, aqui no caminho você tem Cabo Pulmo. Cabo Pulmo eu nunca mergulhei lá, mas é um lugar onde você pode mergulhar da praia num parque nacional onde tem a presença de grandes tubarões, inclusive de tubarões cabeça chata. Curioso de estar nessa região, mas tem, dizem os guias locais, e outros tubarões de grande porte. Mas de Cabo São Lucas, onde a gente está vendo aqui que é o finzinho da Barra Califórnia, saem expedições de barco para um arquipélago de um nome bem complicado, que é uma das mecas mundiais do mergulho. É o arquipélago de Revillagigedo, também conhecido como Ilhas Socorro. Embora Socorro era uma das ilhas, portanto é errado o nome de Ilha Socorro para o arquipélago. O nome correto dele é Revillagigedo, que é considerado as Galápagos mexicanas. É um dos maiores, um dos melhores pontos de mergulho do planeta Terra. Além de ter águas cristalinas, cardumes de peixes, o que atrai nós mergulhadores é a presença de grandes animais. Por exemplo, golfinhos, como esse daqui, que está aqui em pé, imitando a minha posição, vocês estão vendo aqui, tem um outro aqui no fundo. Esses golfinhos que estão na foto, eles são golfinhos da espécie nariz de garrafa, golfinho flipper do cinema. E ali em Revillagigedo, por ser um ponto onde há turismo de mergulho e não há nenhuma prática de pesca, nem de caça, os animais eles ficam habituados à presença do ser humano e passam a ver o ser humano não como uma ameaça, mas como parte natural e inofensiva do ambiente onde eles vivem. Então ali em Revilla, como os íntimos chamam, por exemplo, é muito comum que grupos de golfinhos selvagens se aproximem de nós, seres humanos, e interajam. Façam sons, mexam com a cabeça, e isso é, sem dúvida, um privilégio para que poucos lugares do mundo nos permitem. Não só os golfinhos, como também
a gente pode testemunhar este espetáculo da Terra. Tem alguém falando aqui, ó, meu sonho é ir lá, Rosana. Pô, Rosana, eu já fui 6 vezes pra Barra, mas meu sonho também é lá. Não vejo a hora de acabar essa porcaria dessa quarentena, desse vírus maldito ser aí finalmente subjugado, e para que a gente possa então retomar a vida normal e poder voltar para lugares paradisíacos como Revillagigedo. Então aqui, por exemplo, nessa foto a gente está vendo um cardume de tubarões-martelo. Cardumes como esse, por vezes, atingem mais de... Ali em Revilla, o maior que eu vi foi cerca de 200 indivíduos. Mas eu já vi em Galápagos cardumes com mais de 1.000 indivíduos. Mas então, assim, cardumes que normalmente tem 30, 40 indivíduos. São tubarões de médio para grande porte, né? Essa espécie, tubarão-martelo, é o Sphyrna lewini, Scallop Hammerhead, em inglês. É um tubarão que chega a 3,5 metros de comprimento e não costuma manifestar nenhuma agressividade, embora tenha dentes afiados, seja um carnívoro, ele não tem o hábito de nos atacar. E uma outra curiosidade para quem não mergulha, que não sabe, é que esse bichão de 3 metros de comprimento num grupo de 30, 40 morre de medo do som das bolhas que a gente faz do cilindro de mergulho debaixo da água. Então, quando você está mergulhando e respirando, a tendência é que esses tubarões-martelos fugirem. Então, a gente, por vezes, com técnica de mergulho, a gente tem que tomar cuidado para não alterar a profundidade. Isso é uma técnica avançada que normalmente não é recomendado, mas, por vezes, eu tenho que fazer a apneia, prender o ar no meio de um mergulho para poder entrar no meio do cardume de tubarão-martelo. Assim como os surfistas têm aquele momento supremo do surf, que é o tubo. Eu sou um surfista bem medíocre, nunca consegui pegar um tubo na vida, nem perto disso, né? Eu falo que eu não pego onda, onda que me pega, mas enfim, quando eu era mais novo eu brincava de vez em quando de surfar. E até hoje, de vez em quando, muito raramente, eu dou uma brincadinha, mas o momento supremo do surf é o tubo. Eu diria que o momento supremo do mergulho é quando você consegue entubar dentro de um cardume de tubarão-martelo, quando você está no meio desses tubarões todos. Revilla, as Ilhas Socorro, arquipélago de Revillagigedo, tem tanto tubarão que a gente vê cenas como essa, que é um agrupamento de tubarões galha branca de Recife. São tubarões totalmente inofensivos, e essa foto traz uma história engraçada, daquela gente fala assim, ó, não tente imitar lá em casa, mas se vocês olharem bem o detalhe da foto, eu estou dando um beijo no tubarão. A história por trás dessa foto é muito engraçada, que é o seguinte: a gente estava eu e o Marcelo Scaff mergulhando para documentar para Todas as Manhãs do Mundo, da National Geographic. Nós tínhamos uma autorização especial para poder mergulhar à noite, pegar o amanhecer no fundo do mar. E o nosso dive master, que era um argentino, falou assim para mim: pô, Lawrence, não vas a assustar os tiburones, não? Porque eu cairia para mergulhar às 4h30, ficaria no mergulho até umas 6 da manhã, a gente faz mergulhos longos, ficando mais no raso, e quando é umas 5h50, 5h45, ele cai com o grupo dele. Então ele estava preocupado de eu assustar os tubarões. Eu falei: não vou assustá-los, eu não vou assustá-los. E eu fiz o primeiro mergulho, e o mexicano falou: não, você assustou os tubarões. Eu falei: não assustei. Ele falou: você assustou. Aí eu me irritei com ele, mexicano não, argentino, né? Ele era guia do arquipélago mexicano de Revillagigedo, mas era argentino. Eu falei: então tá bom. Quando você aposta que eu desço lá, dou um beijo nesse tubarão e ele não vai fugir, que eu vou te provar que eu não tô assustando o tubarão. Aí o argentino riu e falou: se você beijar um tubarão desse, você faz o mergulho que você quiser, que eu não te encho mais, porque eu duvido que alguém possa fazer isso sem assustar os tubarões. Bom, a foto, como a gente diz por aí, uma imagem vale mais do que 1000 palavras, e vocês podem ver aqui na foto que eu estou beijando o tubarão sem assustá-lo, e a partir daí o argentino parou de me encher a paciência, a gente ficou super amigo e eu continuei fazendo o meu trabalho. Mas eu estou falando, pessoal, para quem está entrando agora, que eu estou vendo que o número de pessoas na live ele vai alterando muito, tem gente que entra, tem gente que sai, eu estou falando dessa região que chama Barra Califórnia, que é essa península na pontinha do México, né, no lado extremo oriente do México, né, extremo oeste do México. Oriente não, oriente é leste, extremo ocidente, oeste do México, onde a gente tem
o Golfo da Califórnia, também conhecido como Mar de Cortez, e o Oceano Pacífico. Inclusive, pessoal, no final de 2017, eu com o Cláudio Melo e o Marcelo Scaff fizemos uma série de vídeos para Samsung, eu também vou colocar no IGTV para vocês verem, onde a gente saiu aqui de cima da Barra Califórnia, saímos de Ensenada, fomos até a Ilha Guadalupe ver o tubarão branco, e aí navegamos até as Ilhas Socorro, que é aqui embaixo de Cabo São Lucas. Foram mais de 2.400 quilômetros de navegação, nos quais a gente visitou algumas das ilhas mais remotas do México e mergulhou ao longo do caminho para fazer uma série de vídeos chamados Gigantes dos Mares para Samsung. Eu vou colocar esses vídeos também no meu IGTV ou no meu canal no YouTube, Lawrence.aba, para quem tiver essas curiosidades de ver a Barra Califórnia. Mas quando a gente sai de Cabo São Lucas, a gente vai para o ápice da viagem, que é, antes de falar desse ápice, eu estou aqui com umas perguntas que me mandaram aqui em inbox. Opa! Tá, aqui me atrapalhei para achar a pergunta aqui em inbox, mas a pergunta é sobre o animal que eu ia falar mesmo, então nem preciso respondê-la em separado. A pergunta que estavam me mandando é: fale sobre as raias jamanta. E essas são as famosas raias jamanta, que é o que nos atrai para esse arquipélago de Revillagigedo, conhecido também como Ilhas Socorros, porque uma das ilhas é Socorro. Você tem lá também São Benedito, enfim, agora eu não lembro de cabeça o nome das outras ilhas, ilhas onde tem vulcões inativos e tal. Mas a maior atração que faz com que mergulhadores do mundo inteiro venham até essa região do México, da Barra Califórnia, é que ali existem as maiores raias manta do mundo, raias que de envergadura, de ponta a ponta, passam dos 5 metros de comprimento, são animais gigantescos e extremamente dóceis e curiosos. Existem estudos que mostram que a raia jamanta ou raia manta é o peixe mais inteligente dos oceanos, com habilidades cognitivas que a ciência ainda está descobrindo. Um dos fatos aí mais incríveis que a gente pôde testemunhar é que existem vários registros, não um, vários registros de raias que estão com cabos de linha de pesca ou restos de redes enroladas no corpo, e elas se aproximam de mergulhadores e param deliberadamente para que o mergulhador possa retirar essa linha. Olha como elas são dóceis. Uma imagem como essa, né, gente, de novo, já falei isso nessa live de hoje, mas estou pouco criativo. Uma imagem como essa, ela vale mais do que 1000 palavras. Olha como que a raia manta permite que a gente se aproxime totalmente dela, sem agressividade nenhuma. Aquele olho que lembra demais o olho de uma vaca em tamanho, formato, aquele olho olha dentro do seu e manifesta inteligência e curiosidade. É uma coisa incrível, olha aqui. Então eu abro o peito e abro os braços numa postura semelhante à da raia, e ela vem muito, muito próxima de mim, como vocês podem ver nessa foto aqui, sem agressividade nenhuma, pura curiosidade. E alguns estudos científicos mostram que a sensação que elas têm quando as bolhas de ar que a gente exala batem no corpo delas é uma sensação agradável. Então, muitas vezes, elas vêm em cima de nós e param completamente para que a gente respire na direção delas, como a gente está vendo aqui nessa imagem específica. Pessoal, nós estamos nos aproximando aqui do horário do fim. Queria mostrar para vocês este momento, que foi um momento mágico, que foi um dia onde eu parei nessa posição, né, de meditação, cruzando as pernas em flor de lótus. Era um dia que eu estava muito, muito emocionado por uma questão pessoal que agora não vem ao caso, mas era um dia que eu estava realmente assim, muito aberto, e eu sentei nessa posição embaixo da água num mergulho.
Era o fim de um mergulho, eu já tinha visto as raias de manta lá embaixo, já tínhamos filmado elas. Quando a gente faz mergulhos em uma determinada profundidade, a gente precisa fazer o que chama de parada de segurança. A gente fica parado 3 minutos a mais ou menos 4,5 metros de profundidade para sair o ar comprimido que está no nosso metabolismo e a gente possa retornar para a superfície sem nenhum risco de acidente. Então eu tinha terminado meu mergulho, estava no fim do meu mergulho, fui aqui na parada de segurança, a gente sempre tem uma reserva de ar para evitar emergência, então eu parei nessa posição e fiquei meditando a 4,5 metros. E quando eu abri o olho, porque eu tinha fechado o olho por 1 minuto, a raia estava aqui, como vocês podem ver nessa foto. Até aí é uma coisa ok, o bicho é curioso, eu estava com ele lá embaixo, ele me viu parado numa posição diferente, se aproximou para me observar. Só que este encontro, que aqui está fotografado, ele durou 20 minutos. Então você imagina o que é um animal selvagem de 3,5 metros de envergadura, como essa raia manta aqui, um peixe enorme, teoricamente não inteligente por ser um peixe, se aproxima de mim, parado no fim de um mergulho, e passa 20 minutos me rodeando o tempo todo. O tempo todo. São coisas que acontecem na nossa vida que a gente só pode agradecer e não adianta tentar explicar. Inclusive, nesse dia dessa foto, eu voltei para o barco e a raia me seguiu até a superfície. Eu deixei todo o equipamento, pulei na água e fiquei nadando com ela. Então, fora ter filmado ela no fundo, fora ela ter ficado 20 minutos me rodeando enquanto eu meditava, ela ainda me deu prazer depois fazer a apneia, nadar com ela por mais uns 10, 15 minutos. Então, com essa belíssima história, alguém está falando aqui ao contrário de Abrolhos. Não, Abrolhos não tem raia-manta em grande quantidade. Talvez você quisesse dizer Laje de Santos, onde elas às vezes aparecem, mas nos últimos anos diminuiu demais o número. Aparecem ocasionalmente e nunca, em nenhum lugar do mundo elas são tão amigáveis e tão próximas das pessoas como aqui. O Evandro pergunta se eu tive nas Falklands, está na minha wishlist, na minha lista de desejos, nunca tive, estava inclusive acompanhando a família Schurman, que tá lá, inclusive, né, parte da família está lá com o veleiro e fazendo posts aí interessantíssimos também, fotos e vídeos. Pessoal, eu vou me despedir de vocês. Nelson falando que a água parece meia turva. Nelson, ela varia, mas é boa. Não é uma água cristalina de Caribe, mas nas ilhas oceânicas longe da costa, como o Socorro, passa de 15, 20 metros. Onde estava o tubarão-baleia, provavelmente, que você falou que a água é meio turva, lá sem dúvida, porque lá é pertinho da costa, é 10 minutos da cidade. Pessoal, passamos aqui o nosso tempo, eu agradeço demais a presença de todos e na quarta-feira teremos uma live com dicas de fotografia. Vão preparando, por favor, suas perguntas, porque a live dessa quarta vai ser uma live livre, vai chamar Live Livre de Fotografia. Eu vou separar algumas fotos para falar algumas curiosidades sobre fotografia e vou passar dicas em cima de perguntas de vocês. Vai desde câmera profissional até câmera de celular. Um abraço grande para todos e até a próxima live na quarta, de novo, às 19h29. Valeu, gente!